Eu vou convidar a Camila Fernandes é nossa biomédica lá da Central Injetáveis. Bom dia, Camilinha. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Confesso que estava com expectativa muito alta em participar aqui do Central Injetáveis pelo Brasil pela primeira vez em Campo Grande, né? Então, como o Tamiris muito bem colocou, aqui vai ser só o início. É só a pontinha do iceberg, né? Com Então, certeza. aproveitem aí todo esse conteúdo que a gente tem para trazer para vocês hoje. E eu costumo sempre comentar, né, sobre a participação, né, da Camila, da Marisângela, da Tamires, do Renan. São todos do nosso comitê científico. A gente, quando começou, né, eu vinha sozinha, só com o pessoal da consultoria farmacêutica, e à medida que isso foi se construindo, ficou muito melhor para mim, né, poder trazer o time, um time que eu tenho tanta admiração, que eu vejo ali cada tijolinho a ser construído, né, e as meninas arrasam, são assim muito experientes no tema, e venho agora trazendo para o Central pelo Brasil todo o nosso comitê científico, e para mim é muito importante e especial tê-los comigo, viu? Gente, fiquei emocionada com isso. Cá, terapia nutricional injetável é novidade? Jamais, né? Isso fica muito claro para a gente, uma vez que quando a gente busca na literatura, a gente observa aí estudos sendo feitos desde os tempos primórdios. E claro, né, na própria medicina de vocês, na faculdade, vocês aprendem que o quê? A via de escolha, quando vocês precisam de um resultado farmacológico rápido, é a via injetável, seja por via intramuscular, seja por via endovenosa. O que mudou, na verdade, nos últimos anos foi o quê? A descoberta de casos clínicos onde a utilização ali de substâncias que antes eram feitas pela via oral, na via injetável traziam melhores resultados em um menor tempo. E cada vez mais foram surgindo esses estudos e, com isso, também a medicina, utilizando terapia nutricional injetável, vem crescendo e vem alavancando cada vez mais, né? E um diferencial dessa via é que, como eu mencionei, a gente consegue trazer um resultado mais rápido, um resultado mais eficaz para o nosso paciente no dia a dia. E se não fosse assim tão importante, tão impactante todo esse perfil de mudança, né, a gente não teria evoluído e avançado tanto nos estudos. Porque, assim, estamos, sim, muito aquém ainda daquilo que a gente prevê, né, daquilo que nós esperamos, não somente para a área de terapia nutricional injetáveis, mas a área de regenerativa, todo esse novo conceito de trabalharmos um pouco mais na profilaxia, no terreno biológico, e não somente na sintomatologia, né, dos pacientes. Inclusive, é algo que a gente tem se debruçado muito. O nosso comitê científico hoje ele está em alguns grupos de pesquisa nacionais, né? E nós temos trabalhado em cima de quê? De fazermos esse conceito de que terapia injetável não tem estudos se transformar. Já existem muitos estudos, por quê? Porque a gente tem que se apegar na farmacocinética e na farmacodinâmica. Né, o que muda é o processo de absorção, o mecanismo de ação é o mesmo. Então, se eu pego um trabalho de coenzima Q10 em mulheres com fibromialgia, 40 mais, e ele tem um resultado positivo, tanto pela via oral quanto pela via injetável, a gente está falando do mesmo mecanismo de ação. O que mudou foi a via, e aí, no caso do injetável, eu tenho muito mais absorção. Né? E a gente tem tentado alavancar esse outro lado, de que vocês também consigam, dentro dos referenciais, dos bancos bibliográficos, né, literários, aí, encontrar, sim, artigos que tenham também a utilização da via injetável. Nós publicamos esse ano passado e esse ano de 2025 já mais 2 trabalhos, ano passado foram 4, sobre o Chronic, usando ele aí pela via injetável, o último aí agora na artrite diabética em ratas Oysters, com melhores, né, nos biomarcadores, nas interleucinas inflamatórias, em todo o processo de mobilidade. Então, trazer esse conceito é uma responsabilidade nossa, né, e de vocês também, porque a gente costuma sempre estimular, trabalhar associado ali para a gente publicar juntos, né, casos clínicos, cases de sucesso, para que a gente possa tornar aí, né, essa fonte literária cada vez mais robusta. E, claro, o paciente que tem melhor biodisponibilidade, ele tem uma ferramenta de melhora clínica e a gente tem o prazer de receber isso diariamente na consultoria farmacêutica, né, Camila? E confesso para vocês que quando a gente recebe um feedback de vocês, de um paciente, por exemplo, que apresentava dor crônica,
ali durante uns 10 anos de vida, fazendo utilização ali de um protocolo injetável personalizado para ele, apresentou melhora ali em 3, 4 semanas de utilização. Então, para a gente, isso também é gratificante, né? Não se resume apenas à venda de injetável, se resume à transformação de vidas. E receber esses feedbacks para a gente cada vez mais reforça aí o nosso trabalho a ser feito cada vez mais e ser bem feito. E eu falo assim, quando a gente pensa, né, em terapia nutricional injetável, até muito pouco tempo pensava-se muito em estética, nesses pontos, emagrecimento, hipertrofia, performance, né? Eu sou suspeita para falar que o meu xodó assim, é trabalhar com a parte clínica, é ver essa resposta clínica, né? E quando você pega uma... Aí vou dar o exemplo da fibromialgia, porque os resultados são fantásticos, mas também da endometriose, né, das pacientes, por exemplo, com perfil depressivo e de ansiedade. Aí, enquanto você está modulando o intestino, você faz toda aquela reposição nutricional. É incrível. E um exemplo assim que eu tenho dado, o Vinícius Mariano vai falar um pouco mais sobre isso, sobre os análogos, né, do GLP-1, mas assim, o que a gente estava vendo de retorno para a nossa consultoria é assim, alguns profissionais que estavam fazendo uso, né, da tisepatida, principalmente, trazendo para a gente outros tipos de sintomas, como, por exemplo, uma prisão de ventre, né? E aí a gente começa a se alertar. Esse tratamento está sendo feito da forma adequada, né? Porque se eu só faço uma tisepatida e não penso no modelo de saúde, no modelo de vida que essa paciente tem, esse paciente volta com reganho ainda sarcopênico, né? Então, pensarmos quando a gente começou a criar os protocolos e ir trabalhando com quem estava começando lá 2 anos atrás, fazendo uso do Guardian ali para o intestino, para modular o intestino, né? Colonizar aquele intestino da forma adequada. Enquanto isso, melhorar a parte nutricional, metilar, porque são pacientes que têm muito, né, processo de hipometilação, o ácido úrico elevado, direcionando ele para uma mitocôndria disfuncional. Quando a gente fez isso, aí a gente conseguiu enxergar um emagrecimento saudável. Aí sim vale a pena. Né, começou a fazer muito mais sentido. Inclusive, nós estamos organizando para vocês uma semana recheada, assim, uma semana de emagrecimento saudável, para a gente poder comentar cada ponto relacionado a esse emagrecimento associado ao uso, né, do GLP-1. Porque isso é muito importante. E aí, essas velocidades de resultados estão associadas ali com o processo mesmo da biodisponibilidade, de eu ter ali um upgrade mais veloz, e nós precisamos trabalhar em cima da segurança, porque a adesão o paciente já tem. Quantos de vocês ainda estavam pensando em começar a terapia injetável? O paciente bateu na porta e falou assim, mas eu queria fazer injetável também. Você já faz? Né? A adesão o paciente já está trazendo consigo, ele já está sendo ali educado para isso. E aí a gente trabalha na segurança, na farmacotécnica validada. Durante o dia de hoje, nós vamos falar de protocolo. Sim, a gente vai abordar ali algumas substâncias que podem ser associadas, o famoso protocolo, né? E a gente vai entender ali a segurança ao fazer cada um desses protocolos, que é o principal, né? Tamires muito bem colocou a respeito ali da adesão do paciente. Esse paciente que, na maioria das vezes, bate na porta de vocês à procura de um tratamento injetável, ele veio através de outro paciente seu que falou para ele que teve melhora. Então, é o famoso marketing gratuito. É nesse marketing que vocês também precisam trabalhar, né? Trazer ali uma experiência diferente para o seu paciente dentro da clínica é essencial para fazer com que sua gama de pacientes ele só aumente na clínica. Sim, quando eu tenho esse marketing gratuito, né, isso é prova social. Já é mais que comprovado que não tem nada, né, que cresça mais a sua rede, o seu negócio, do que prova social. São pessoas bem atendidas, falando para pessoas que estão em busca do seu produto, que vale a pena. Quantos de vocês vieram para a Central Injetáveis por indicação? Né? Porque outros profissionais, outros colegas já eram nossos clientes e foram indicados por causa, né, de vários pontos aí, o qual lhe agradava. Então, isso é muito importante. E se eu tenho, né, um trabalho bem realizado, eu vou aumentar os números de pacientes, eu vou, ao invés de ceder uma prescrição para uma farmácia, eu vou trazer esse paciente para dentro da clínica. E aí,
não tem problema nenhum se eu ganhar mais dinheiro com isso, né? Não tem problema nenhum se isso fizer com que a minha clínica gire e se torne um negócio mais sustentável. A gente tem que parar de ter medo de falar de dinheiro quando a gente está falando de medicina, né? Porque as coisas mudaram e hoje é muito difícil que o médico viva de consulta, né? Porque não é algo lucrativo, algo rentável. E vocês que estudam tanto, sim, merecem ter ali, né, um bom resultado financeiro, desde que nós estejamos debruçados em condutas éticas. Que está baseado no quê? O CRM ele preconiza para vocês o seguinte: olha, você vai fazer a anamnese, vai fazer o diagnóstico e vai definir o plano terapêutico do seu paciente. O plano terapêutico do seu paciente ele precisa ser individualizado, personalizado. Por isso que, inclusive, agora, há 2 meses atrás, nós retiramos os kits do laboratório. Porque kit, o CRM chega dentro da sua clínica e fala assim, mas e a personalização? Porque você tem aqui 100 kits iguais. Né? Então, a gente teve algumas audições do Conselho da Vigilância Sanitária que sinalizou que o kit ia contra a personalização e por isso que hoje a gente tem enviado para vocês caixinhas de 10 unidades, o que é mais econômico, inclusive, né? Porque para montar kit a gente precisava de pessoas fazendo isso. E tornou isso para vocês mais seguro em relação aos órgãos, né, que são fiscalizadores. E aí, quando a gente vê lá no Código de Conduta de Ética Médica, no Conselho, né, de Medicina, fala-se, né, de anamnese, diagnóstico, plano terapêutico, e o plano terapêutico, quem decide a via são vocês. Tá? Você pode definir por oral, por nasal, por injetável, intramuscular, endovenoso. Basta ser médico para poder fazer injetável. E aí a gente tem órgãos que nos fiscalizam a título da clínica, o qual nós temos que mudar o negócio para um negócio que não somente de consulta, né, mas que ele também faz procedimento. Aqui no Brasil, a gente não tem KINAI específico para terapia nutricional injetável, então a gente muda ali para procedimentos invasivos, pequenos procedimentos cirúrgicos, todos esses são KINAIs aceitos aí para o seu negócio. E se você não fez ainda essa transição, lá na nossa consultoria, a gente consegue, né, sinalizar, direcionar para vocês também sobre isso, tá? Vamos falar, então, da parte farmacológica. Exatamente, do básico, né? O princípio básico de bioquímica. Pela via injetável, o que a gente vai ter de diferença seria, aí, no caso, a cinética, porque a dinâmica ela vai ser a mesma. Os mesmos receptores que absorvem, né, a substância ali, o fármaco, pela via oral, é o mesmo receptor por outras vias. O que vai mudar, de fato, é o processo que esse fármaco vai fazer dentro do organismo para atingir esses receptores específicos. Então, quando a gente tem ali um medicamento que é utilizado por via oral, a gente tem ali todo o processo de absorção, distribuição, que é quando ele passa ali por todo o nosso organismo, né? Tem um processo ali de metabolização, que é onde a gente perde grande parte do princípio ativo, e tem a excreção, né? Já por outras vias, no caso, por exemplo, da via intramuscular, a gente já vai fazer a aplicação ali próximo aos folículos capilares, né? Então, a gente vai ter ali folículos sanguíneos, a gente vai ter ali a absorção mais rápida, e na aplicação ali endovenosa, a gente já vai ter a administração desse ativo direto na circulação sistêmica. Então, quando a gente tem ali um fármaco administrado pela via oral, que passa por esse processo de metabolismo, passa pelo processo do efeito de primeira passagem, e a gente tem essa perca de princípio ativo, em alguns casos, e na maioria deles, a gente tem também um tratamento prejudicado. Né? Então, a gente tem ali os pacientes que necessitam da administração por outras vias, porque além dessa perca que já é esperada através do processo de metabolização, a gente tem também ali outras patologias envolvidas. Né? A gente encontra praticamente em 99% dos pacientes que chegam para vocês com desbiose intestinal. Esse paciente ele vai ter ainda mais dificuldade de absorção pela via oral. Então, como que a gente vai trazer ali uma reposição de B12, uma reposição de vitamina D, se não é um trato gastrointestinal funcional, né?
É mais ou menos você vê a mira, você vê onde que você quer chegar, mas você não consegue chegar porque usou o veículo errado, né? A técnica errada para chegar até lá. Porque, às vezes, o paciente está com síndrome de ovário policístico, né? Resistência insulínica, muita inflamação, ácido alfa-lipoico. Nossa, eu vi em toda a literatura que o ácido alfa-lipoico é usado nesse paciente, conduta super assertiva, suplemento excelente, né? Antioxidante, solinomimético, detoxificante, e aí eu vou lá e uso ele pela via oral. 20 a 30% só que escapa da metabolização hepática, pensando na molécula de ácido alfa-lipoico, sem pensar que é uma paciente bariátrica, né, que é uma paciente que está idosa, que está com essa parte metabólica comprometida. Então, basicamente, é isso. E, assim, não quer dizer que se hoje a minha escolha é injetável, que amanhã também vai ser, né, mas que amanhã eu tenha tido tempo hábil de, por exemplo, fazer uma remodulação intestinal, de melhorar esse intestino, de conduzir esse intestino a ter uma absorção melhor, de reduzir o peso, de melhorar o sono, né, de desinflamar um pouco essa paciente, porque aí sim esse perfil ele vai se melhorando, né? O cromo acontece a mesma coisa, cromo 0,5% a biodisponibilidade dele, tá? Por isso que na via oral a gente usa ele junto com outros sais, com o picolinato, por exemplo, para melhorar essa absorção. Mas o cromo, 0,5 de biodisponibilidade. Mesma coisa, magnésio, zinco, selênio, tem biodisponibilidade muito aquém do que nós precisamos, por exemplo, para fazer parte das 325 reações, né? Do corpo, o magnésio, por exemplo. Então, isso vai ser muito melhorado. E aí, pensei em injetável, o que a Central Injetáveis precisa entregar para vocês? A gente precisa entregar para vocês um produto de qualidade. Um produto esterilizado, um produto que não tenha turbidez, moléculas, cristais, né? Dentro daquela ampolinha tem que estar translúcido, tem que estar límpido. E qualquer situação que vá contra essa frase que eu falei, a gente precisa se comunicar, né? Esse trabalho multidisciplinar precisa ser realizado. Né? Agora, por exemplo, acontecem algumas características que são previsíveis. A cafeína, por exemplo, né? A cafeína sai do laboratório na condição de ser um líquido translúcido, todas essas características. Só que se ela pega temperaturas um pouco mais baixas, ela pode gerar um grumozinho, sabe? E aí isso é uma característica conhecida da cafeína, que inclusive lá na nossa farmacopeia fala que pode ser levada em banho-maria e voltar à sua característica de um produto estéril natural sem qualquer mudança, né, na sua eficácia. E aí, isso é algo conhecido, a gente vai orientar vocês sempre. Agora, por exemplo, no booster de Morusil tem cafeína. Se vai com temperaturas muito baixas, pode ser que aconteça esse mesmo engrumado aí, né? Mas dentro do booster tem Morusil, tem inositol, tem furosemida, e essas outras substâncias não podem ir em banho-maria. Então, uma vez que o booster de Morusil teve essa situação, a gente tem que desprezar e fazer novo envio de lote. Né? Então, tem vários pulos do gato, várias coisas que a gente vai ir conversando aí durante o dia. O ideal era que a gente conseguisse chegar todo mundo num pH 7,4, né, Camila? Quem dera, né? Hoje a gente tem ali, por característica farmacológica da substância, né, a variação de pH de acordo com a matéria-prima. Claro que a gente tem ali um nível esperado de cada substância, porém, a gente ainda assim tem uma variação. Então, os injetáveis eles variam aí de pH entre 3 a 9. E o que isso quer dizer para a gente? É um detalhe que, às vezes, passa despercebido, mas no manejo do injetável é indispensável. Né? Claro, Eli, para que a gente consiga alcançar um equilíbrio ao administrar esse injetável no organismo do paciente, a gente precisa ter ali um equilíbrio mesmo, né? O próprio sistema tamponante do nosso corpo ele auxilia nesse processo, e para que a gente faça uma administração com segurança, é uma orientação, inclusive, que a gente observa que faz total sentido, é fazer a aspiração ali dos ativos na hora de fazer uma mescla, né? Pela ordem de pH, seja crescente ou decrescente, visto que isso é justamente para evitar, né, uma precaução
para que esses ativos não precipitem ali na hora de formar a mescla, né? O pH também direciona a gente para a questão da dor, né? Para quem faz só intramuscular, esse é um ponto importante. pH muito ácido ou muito básico vai doer mais, né? Então, se eu tenho ali um pH de 3,4, um pH de 4, um pH de 7, de 7,5, de 8, né? O ácido alfa-lipoico, por exemplo, sai com pH 8,4, 8,5, a depender do lote. Isso direciona aqui, vai doer. A aplicação intramuscular não traz um pH muito próximo do pH fisiológico, então esse paciente vai sentir mais dor. As nossas substâncias aquosas, elas são todas compatíveis, tanto com a lidocaína quanto com a procaína. Então, me direciona aqui, eu vou usar duas ampolinhas, né, e 1 ml de lidocaína no mínimo, para fazer ali num glúteo. Por quê? Quando a gente está pensando em substâncias aquosas, 5 ml em cada glúteo e 4 ml em cada ventroglúteo. E se eu estou falando de substâncias oleosas, 2 ml seria ali o nosso volume adequado. Por quê, gente? Porque o volume, ele me direciona ao quanto que aquele músculo tem a capacidade de segurar. Porque o que acontece? Quando eu tenho extravasamento, é aquele bumbum que o paciente manda a foto, né? Com aquele bumbum vermelho. Aquilo é extravasamento. Foi feita uma técnica muito rápida, né? E aí voltou. Ou foi feito com uma agulha muito curta, e aí voltou, né? Ou o paciente foi feito com a técnica certa, saiu de lá e foi para a academia fazer agachamento, né? Esquecemos de avisar para ele que não podia, naquele dia, treinar os membros inferiores. E aí, volta. Aquilo ali é o quê? Subcutâneo não suporta volume, né? E aí ele ativa processo alérgico, ativa sistema imune mesmo, e aí dá aquele bumbumzão vermelho, todo mundo já teve na sua clínica, quem não teve ainda terá. Uma dúvida que chega para a gente também, ótimo, tem que olhar a questão do pH, mas onde eu vejo, né? Na etiqueta de cada ampola que vocês recebem da Central Injetáveis, tem descrito ali o nível de pH. Então, é super simples de localizar. E também uma dúvida sobre a utilização da procaína e lidocaína, né, que chega para a gente bastante na nossa consultoria, é a respeito de qual anestésico usar, né? A gente observa que o potencial anestésico da lidocaína é superior à procaína, mas a gente observa também que a utilização da procaína é muito bem vista, né, em questões neurais, né? Então, se é um paciente que você está fazendo um tratamento mais completo, mais voltado aí para questões de doenças neuropáticas, dor, fibromialgia, a depender da substância, seria interessante também utilizar a procaína no lugar da lidocaína. E a gente comentou, né, a respeito das infusões e tudo, e uma dúvida também que às vezes aparece são a respeito da aplicação em bolos, né? Que às vezes vem gente que está fazendo migração, que tem a habilidade de fazer isso, às vezes, a nível hospitalar, e aqui a indicação é que tudo seja diluído em soro fisiológico 0,9%, justamente para eu ter tempo tamponante, né, daquele efeito que deveria ser feito pelo corpo, né, de estabilizar aquilo ali a todo um pH, uma média de pH. E aí a gente tem mais segurança, né? Aqui a gente já comentou com vocês sobre, né, os estudos, sobre os artigos, dando ali uma ênfase grande também para o hormônio D, que aí a gente traz algumas características importantes das substâncias oleosas. Exatamente. A vitamina D, seja ela em sua forma isolada ou em formato ali de ADEC, né, que são as 4 vitaminas lipossolúveis juntas em uma única ampola, são manipuladas em veículo oleoso. Quando a gente fala de veículo oleoso, a gente já entende que esse ativo ele não pode ser feito endovenoso. Ele deve ser feito somente intramuscular. Não precisa de lidocaína, não dói e, na verdade, nem pode se misturar, né? Porque a lidocaína é hidrossolúvel, já a vitamina D, lipossolúvel. E aí a gente tem alguns cuidados na hora da administração, justamente para evitar aquele bumbum roxo depois da aplicação. Que seria o quê? Agulha 30 por 0,7, que é aquela cinza, né, mais grossa e mais comprida, para que a gente consiga alcançar o tecido muscular por completo. Técnica em Z, né, hoje a gente trabalha no formato de treinamento para equipes também, que é muito interessante para vocês colocarem a equipe de vocês para terem acesso, né, a essas técnicas de aplicação.
A técnica em Z, a gente utiliza basicamente ali o afastamento, né, do tecido para que a gente consiga alcançar o músculo por completo. Quando a gente faz a prega, por exemplo, a gente consegue apertar ali e ter na região apertada um grande tecido, uma grande quantidade de tecido adiposo e pouca quantidade de músculo. Então, em pacientes que têm ali um acúmulo de tecido adiposo na região, que tem o bumbum maior, pode ser que a gente tenha esse retorno e gere essa inflamação local, né? É isso, assim, quando a gente pega, né, reações adversas, efeitos colaterais, qualquer tipo de tratamento, né, que foge a só uma consulta clínica, né, existe a possibilidade. Então, a gente nunca pode falar, você vai fazer terapia nutricional injetável, você nunca vai ter qualquer tipo de problemática ali dentro do consultório, né? Isso não vai acontecer. Mas a gente tem paciente que é nauseia, a gente tem paciente que dá um pouco de dor de cabeça, a gente tem paciente que faz vômito, isso muito relacionado quando nós fomos comentar dos antioxidantes, né? Movimenta muito espécies reativas de oxigênio. Temos, por exemplo, paciente que às vezes tem hipoglicemia por alguma condição, ou às vezes uma sensação de hipersensibilidade, flush cutâneo, mas sem sombra de dúvidas, a maior casuística de retorno, né, lá na nossa consultoria farmacêutica é aplicação intramuscular inadequada. É o que mais, né, aparece, que a gente já dá ali a orientação, coloca a equipe no treinamento que acontece ali mensal, as meninas passam a ser mais bem orientadas, e assim, a gente tem muito a característica, né, o ser humano, de trabalhar com o senso comum e de pensar que é óbvio. Não é óbvio. Né? É óbvio para nós que estamos dentro da bolha. Várias vezes nós vimos pessoas, né, colocando ampola de vitamina D em bolsa de endovenoso. Várias, gente. Várias. Né? Felizmente, na maioria das vezes, nos mandam fotos, né, para falar que a nossa vitamina D tem algum problema. E aí a gente consegue ter tempo hábil para explicar. Mas 4 vezes, infelizmente, nós já tivemos a infusão da vitamina D. Então, assim, sempre que chegarem, né? A gente tem isso, né, de parecer que é óbvio, mas realmente não é. E aí, sempre que chegarem, né, vocês chegarem, né, vamos passar o dia aqui e tal, converse com as meninas, né, converse com a equipe, fala o que você viu de novidade, coloca a equipe de vocês no treinamento de enfermagem, porque se nós temos esse serviço a prestar para vocês de forma gratuita, né, que elas também possam compartilhar de todas essas informações. E assim, dentro da vitamina D, a gente vai falar durante todas as aulas, a gente tem algumas particularidades relacionadas ao protocolo, que eu vou deixar um pouco mais lá para frente, mas realmente a gente toca muito nela por ser uma das lipossolúveis mais aplicadas, né? E aí, assim, nós conversamos muito sobre a característica das substâncias, né? Igual eu comentei, o ácido alfa-lipoico, os minerais, e a gente podia dar outros exemplos, a L-carnitina, que tem uma biodisponibilidade de 6 a 15%, né? As lipossolúveis, porque a água não tem dispersibilidade em óleo. Tudo isso característica da substância, e nós ainda precisamos pensar nos nossos pacientes, né? E as pacientes bariátricas? E essas pacientes que, independente da técnica, né, que realizou ali a cirurgia, vão ter déficit de potencial de absorção, vão reduzir a quantidade de ácido clorídrico, vão diminuir o fator intrínseco, né? Então, são pacientes que não vão mais ter a capacidade de absorção, vão também diminuir a ingesta, né? Então, a disponibilidade ali da ingesta alimentar também vai se reduzir. Então, são pacientes que, ao contrário daquelas que muitas vezes nós vamos tratar ali uma mitocondriopatia, uma endometriose, uma síndrome de ovário policístico, que nós vamos chegar num linear, né? Onde ali, anualmente, semestralmente, ele retorna. O paciente bariátrico, não. O paciente bariátrico, ele não absorve. Então, ele é um paciente que, se nós pensarmos a grosso modo, ele não tem alta do injetável. Né? Ele aumenta a periodicidade ali, o espaçamento entre uma dose e outra, né? Entre uma reposição e outra. Está saudável, está com uma massa agradável aqui aos meus olhos, a bioimpedância. Né? Ele está bem, sistema nervoso central
funcionando ali direitinho, estou percebendo que o intestino está melhor porque não está tendo tanta dor, não tá mais depressivo, mas ele não vai absorver. Se você der alta para ele falar tchau, ele volta para você novamente, né, ali com bastantes sintomas. E o bariátrico, ele tem a característica de que tem dermatologista aqui? Não, porque muitas vezes o bariátrico bate na porta do dermatologista primeiro. Porque depois de um sistema que está completamente enlouquecido, né, ele começa a ter perda de cabelo, ele começa a enfraquecer a unha, ele bate lá no dermato para entender e para melhorar o cabelo dele. E se começou a cair, né, ter queda capilar, é porque o negócio já está feio, né, já está precisando ali de toda uma modificação. E o intestino, né, Camila? Se o intestino não fosse importante, a gente não teria aí um aumento de estudos consideráveis aí nos últimos anos. Eu acredito que todo mundo aqui já tem ouvido falar em algum momento sobre a questão eixo intestino-cérebro, né? A gente sabe aí que o intestino ele tem mais de centenas de neurotransmissores responsáveis aí por diversas reações, né? Diversas situações aí, respostas do organismo. E aí, quando a gente fala de intestino, a gente parte ali também para síndrome do intestino impermeável, né? Que seria aí o famoso leaky gut. A gente tem aí a entrada de agentes externos através ali da hipermeabilidade mesmo, né, do intestino. E isso facilita a entrada de patógenos, de inflamação, e isso vai só aumentando ali as sintomologias, as patologias, não só do intestino, né? A gente sabe que a saúde intestinal está totalmente ligada a patologias relacionadas ao sistema nervoso central, como depressão, ansiedade e por aí vai, né? E a questão da saúde intestinal, ela é muito multifatorial, né? Porque tanta coisa leva a aumento de permeabilidade intestinal, né? Na saúde feminina, o uso de polifarmácia, na menopausa, na gravidez, né? O uso de muitos antibióticos, a gente vem de um cenário onde isso ainda é muito presente, né? Eu só precisava aumentar a vitamina D, fazer uma ingesta hídrica, mas não, eu vou lá e dou um tiro de bazuca, né? No mosquito que está passando. É muito comum isso ainda. Tudo e para todos, o uso de muita amoxicilina, muita azitromicina, e aí isso mata, mas mata tudo, né? E aí cada vez mais leaky gut, desbiose intestinal, essas síndromes intestinais, né, de intestino irritável, tudo isso vem sendo produzido, né? Produzido. Fatores epigenéticos também influenciando aí. Isso. Inclusive, a gente vai abordar aqui durante o dia a respeito do protocolo para desbiose intestinal, né, Tamires? Sim. A gente vai falar ali que a importância da utilização do injetável, claro, tem, mas a gente precisa, primeiramente, ali tratar diretamente na luz intestinal, né? Senão, não vai adiantar todo o tratamento desse paciente. Sim, isso tem muito a ver com o uso dos injetáveis para tratamento de desbiose intestinal, né? A grosso modo, ele pode ajudar, mas ele não faz tanto sentido. Por isso que a gente indica ainda, né, pensando em todo esse manejo de injetáveis, o intestino a gente ainda opta por indicar o tratamento com o Guardian, porque aí a gente tem aquela ação lá na luz mesmo, né, intestinal, no lúmen intestinal, e ali tendo a atividade farmacológica de cada uma das substâncias. Então, se o paciente tem vários, é multifatorial, e eu vou fazer o tratamento de intestino também. Faz o de intestino pelo via oral, para o Guardian agir lá, melhorar esse intestino, e faz a parte, né, da patologia, das queixas, dos sintomas, com os injetáveis. Acaba sendo um pouco mais inteligente. E para a gente recapitular algumas coisas das nossas administrações, hoje a gente vai falar mais de injetáveis endovenosos e intramusculares, né? Pode comentar. Mencionei aqui já algumas informações básicas sobre a aplicação intramuscular e os cuidados que a gente deve ter, né? Mas, basicamente, quando você vai planejar um tratamento para o paciente, a primeiro momento é entender qual via de utilização eu vou escolher, né? Eu posso fazer o intramuscular, eu devo fazer o intramuscular,
ou eu já posso fazer ali um tratamento endovenoso? E isso depende de cada substância que eu vou escolher para fazer esse tratamento. Então, primeiro ponto, entender o local de aplicação e a via de aplicação. Entender ali o tipo e tamanho de agulha, porque isso interfere também. Recentemente, na semana passada, recebemos na nossa consultoria uma situação de uma reação de inflamação no glúteo mesmo, decorrente ali da aplicação, mas foi feita uma aplicação intramuscular com agulha 13 por 0,4. Então, é uma agulha minúscula de procedimento estético, na maioria das vezes. Foi subcutâneo, na verdade, né? E ali não tem como, eu vou ter essa reação ali de extravasamento mesmo. Então, é entender que a agulha de escolha ela vai ser a 30 por 0,7. Em alguns pacientes mais sarcopênicos, você pode escolher a 25, não tem problema, mas a de escolha normalmente é a 30 por 0,7. Na clínica, eu também né, sou empresária, então tenho clínica também, e aí eu falo com as meninas assim, vamos trabalhar com proporcionalidade 20 e 80. Então, assim, basicamente, 20% das nossas agulhas são 30 por 0,7 e 80% são 25 por 0,7, né? E 80% são 30 por 0,7, porque, na maioria das vezes, a gente vai ter que usar a 30 mesmo. Aí eu tenho ali a 25 para as idosinhas, né, que são mais sarcopênicas e tal, para também não judiar, né? Mas a 30 acaba sendo a mais segura. Se eu vou comprar 100 agulhas, eu compro 80, 30 por 0,7 e 20, 25 por 0,7 e tem dado super certo. Se na clínica de vocês tem maca, né? Se tem espaço, se é clínica, porque tem muitos que podem ser que atuam em consultório, se tem maca, melhor que faça na paciente deitada, porque eu deixo aquele ambiente relaxado, evita do paciente, né? Fazer assim na hora que contrair, na hora da aplicação. Então, evita de voltar aquilo. Tenho a maca, vamos fazer 3 minutinhos, eu vou te pedir para ficar aqui 3 minutinhos, momento da fibra, né, se refazer, e eu já volto para, né, te dar aí a alta. Então, são pequenos cuidados, orientações de pré e pós-aplicação, né, no pós, né, não fazer atividade física, principalmente membros inferiores ali, pelo menos 3 horas após, evitar viagens, né, longas. Se vai viajar naquele dia, deixa para fazer o injetável, né, na próxima semana, não faz o intramuscular naquele dia, porque também vai ficar muito sentado, pode ser que funcione ali, né, que abra ali a fibra novamente. Então, são pontos ali que a gente vai levando, né, em consideração e rastreando mesmo qualquer possibilidade, né, de erro. Tem a questão do volume também, né? A gente sabe que no intramuscular a gente fica um pouco limitado com relação a protocolos mais extensos, né? Então, ali a gente consegue utilizar, em média, 8 ml de ativos, adicionando o anestésico, né? E aí formamos ali os 10 ml, a gente faz uma mescla na seringa de 10 e divide a aplicação nos 2 glúteos. Já ali no endovenoso, a gente tem a possibilidade de trabalhar com mais ativos, claro, levando em consideração a segurança de administração desses ativos, né? Sim. Trouxe aqui para vocês também algumas fotos que a gente recebe na consultoria a respeito de compatibilidade. É uma dúvida frequente de vocês, né, até de quem está começando, quem já trabalha também, a respeito da associação de ativos. Hoje a gente tem um portfólio muito extenso, então a gente tem inúmeras combinações possíveis, né? Porém, o nosso laboratório ele tem esse diferencial de fazer testes de compatibilidade. Então, a gente já tem ali algumas mesclas validadas que não podem ser feitas juntas. Então, por exemplo, a terceira imagem ali, a gente tem uma mescla preta, associação de PQQ e HMB juntos na mesma seringa, direto, contato direto. Então, a gente, quando faz uma mescla, a primeira questão a se observar é a limpidez, né, de como ficou essa mescla. Se vocês se depararem com alguma mescla nesse sentido, turvada, com precipitado, imediatamente tirar a foto, enviar para o laboratório que você adquiriu os ativos e descartar. Porque não deve ser administrado. No laboratório onde comprou os ativos? Não, na central injetáveis. Não aceitamos menos do que isso, né? E aqui, quando a gente fala, então, dos protocolos, está querendo dizer que a gente fez esse trabalho por vocês, né? Essa parte aí de entender o que realmente pode ser misturado, o que não pode ser misturado. Pode comentar. E aqui a gente trouxe demonstrando mesmo a respeito da técnica em Z, né? Você pode afastar o tecido ou para cima ou para baixo, da forma que for mais confortável na hora de fazer a aplicação.
e ali fazer a administração de forma mais lenta, né, tranquila ali para o paciente. Observa aqui o quê? A gente faz esse método para alcançar o músculo. Então, é justamente para evitar ali as intercorrências, né? No intramuscular, basicamente, essas são as informações mais importantes que a gente tem que observar com relação ao volume, escolha de agulha, local de aplicação. E aí, no endovenoso, a gente tem algumas observações também, né? Que seria o quê? O quanto de ativos eu posso misturar em quanto de soro? Normalmente, utiliza-se ali a proporção de 10%. Como assim? Até 10 ml de ativos, normalmente ali 5 ampolas, a gente pode fazer a diluição no soro de 100 ml. De 10 ml de ativos a até 25, ou uma até menos, no soro de 250 ml. Passou disso, a gente não orienta misturar em bolsa de 250 essas substâncias juntas, né? Ou se divide ali em 2 bolsas de 250, ou faça ali também em dias separados, né? A gente consegue também enxugar o protocolo desse paciente. Se ele não tem disponibilidade, por exemplo, para ir 2 vezes na semana, manda para a nossa consultoria o protocolo dele, que a gente personaliza, entende ali o mecanismo de ação das substâncias e faz uma otimização com relação a isso. Essa situação ela visa justamente trazer a segurança no momento da infusão para esse paciente, né? Quando a gente tem a administração de muitos ativos, a gente corre o risco ali de gerar precipitado na bolsa, porque a gente está colocando muitos ativos com pHs diferentes juntos na mesma bolsa. A gente tem a possibilidade de aumentar a reação adversa possível, porque concorda comigo que a gente está misturando muitas substâncias de pHs diferentes, sem entender ali a real indicação de cada substância isolada e misturando tudo sem entender de fato qual que é a real necessidade do paciente. Então, pode ser que ele tenha ali uma síndrome serotoninérgica, ele tenha náusea, já aconteceu de casos de desmaio. Então, a gente faz essas orientações justamente para trazer mesmo segurança para o paciente e para vocês também, né? Porque um paciente que tem ali uma experiência de um procedimento correto, adequado, dentro das normas técnicas, é um paciente que fica satisfeito. Com certeza. E apesar da gente, né, dar uma ênfase maior ao endovenoso e ao intramuscular hoje, a gente tem, né, que lembrar que várias substâncias, várias ampolinhas também são usadas pela via subcutânea. Ao contrário, né, diferente ali do endovenoso e do intramuscular, que tem a biodisponibilidade 100, ou, né, no caso do intramuscular, média de 97% a 98%, no caso do subcutâneo, a gente tem uma perda maior. Então, não faz muito sentido eu pegar uma molécula que eu quero ali, um efeito fisiológico sistêmico, e realizá-la, né, pela via subcutânea, já que eu vou ter perda. Mas, por exemplo, o 5-hidroxitriptofano, né, que traz, às vezes, uma sensação serotoninérgica maior e tal, quando você vai usar pela primeira vez, é interessante fazer subcutâneo para eu realmente rastrear esse paciente e ver se ele não vai ter essas sensações serotoninérgicas tão ali marcadas, tão evidenciadas. Então, são possibilidades que a gente tem. Quero fazer intramuscular, quero fazer endovenoso, mas eu quero sentir o meu paciente antes. O subcutâneo pode ser uma estratégia muito pouco utilizada. A gente usa basicamente no 5-HTP, que é uma molécula que às vezes traz uma maior preocupação, né, para vocês, que a gente vai conversar sobre isso na aula de dor crônica e de depressão, tá? O volume máximo ali, né, é de 2 ml para o subcutâneo, a gente não aumenta esse volume, porque senão também eu gero ali extravasamento, eu causo dor ali naquele paciente, né, e não é o que a gente espera. A média, mais ou menos, de distanciamento varia entre 4 a 10 centímetros ali, a depender, né, do que eu vou falar. E aí a gente começa a falar. Vamos então para os protocolos, Camila? Vamos aos protocolos, então. Mas, primeiro, o que são esses protocolos, né? Exatamente. A gente já deixou bem claro que são apenas validações farmacotécnicas destinadas a um tratamento específico do paciente, né? Isso. Para a gente é muito importante sempre comentar sobre isso. Por quê? Porque não quer dizer que se o protocolo de endometriose da central injetáveis é esse, todas as suas pacientes com endometriose vão fazê-lo.
né, tem a indicação de fazê-lo. Até porque eu posso ter uma paciente que tem endometriose, que é obesa, que tem endometriose e fibromialgia, que tem endometriose e depressão. Então, a gente pensar, né, e fazer com que esse raciocínio lógico e clínico seja aguçado é muito importante. Aquilo ali significa que nós pesquisamos sobre a endometriose, a fisiopatologia, né, evidenciamos qual eram as substâncias por causa da sua bioquímica, da sua ação ali fisiológica e testamos em laboratório qual que é a diluição, qual que é o que vai ter que ser isolado, o que pode ser misturado, né? O que é só intramuscular. Isso aí é uma validação farmacotécnica. O protocolo é isso, né? Mas a gente vai sempre pensar aí na individualização. E, claro, a gente quer, né, desde sempre, desde toda a nossa comunicação, terapia nutricional injetável é coisa de gente grande, né? É assunto sério, é assunto que tem que ser tratado com responsabilidade. E é por isso que nós estamos hoje, para passar o sábado juntos aqui, estudando, trocando ideias, falando do que é bom, do que não é tão bom, né? Levando aquele conhecimento ali daquilo que a gente tem construído. Porque, para nós, não existe soro da beleza, soro do Superman, da Mulher Maravilha, soro azul, né? E isso nos coloca em um local que não é nosso. Nós estamos aqui pela ciência, pela ética, né? Pelas condutas médicas adequadas, né? Porque seguimos os nossos órgãos fiscalizadores e vamos sempre fazer a tratativa desse procedimento como um procedimento que visa a saúde dos nossos pacientes. Tudo que excede a isso, né, tudo que fica ali fora dessa conduta ética, não nos representa. Não representa a terapia nutricional injetável, não representa a central injetáveis e não representa, com certeza, vocês, né? Então, a gente faz aí esse levantamento de que realmente a gente traz a consultoria farmacêutica para que vocês tenham segurança e para que a gente possa levar para os nossos pacientes o principal, né? Que eles sejam sempre o foco de toda essa mudança, de todo esse expertise em terapia nutricional injetável. Era isso, né, Camila? Exatamente. Só para a gente finalizar, como a gente mencionou lá no início, Central Injetáveis vai muito além de venda, né? A gente hoje entrega para vocês, além da consultoria farmacêutica, a possibilidade ali de montar o seu mix de produto assertivo, visando não somente na questão ali dos protocolos feitos, mas visando na questão de uma compra assertiva que faça sentido dentro da realidade de cada um de vocês. Então, mais uma vez, personalização. Então, para quem ainda não faz injetável, a gente tem essa consultoria para auxiliar vocês no mix inicial, garantindo ali um investimento adequado, um investimento com segurança e, claro, ali apoio no dia a dia para todos vocês na nossa consultoria pelo WhatsApp. Inclusive, gente, aproveitem, tá, que as consultoras farmacêuticas vieram também para atendê-los, né, nos momentos de intervalo. Quem quiser trocar uma ideia sobre o mix inicial, estou começando, me ajuda, a gente vai conseguir trocar essas ideias aqui, né, presencialmente e dar essa continuidade depois ali, né, no online. Nós demoramos a chegar em Campo Grande, mas nós trouxemos uma turma grande, tá? Não sei, quem me segue aqui, a gente ficou, né, tivemos problema com voo, passamos a noite no aeroporto, foi um caos para chegar, mas chegamos, né? Que a minerada não arrega antes de conseguir o que quer, não. Deu tudo certo no final. E é importante esse contato aí, para quê? Pra vocês fazerem investimento adequado, sabe? Quem trabalha com emagrecimento não precisa de comprar um tanto de coisa lá para depressão, para ansiedade, né? Para a gente conseguir, assim, nichar mesmo, entender a particularidade de cada um de vocês, para que você não deixe dinheiro guardado, né, na gaveta. Então, é legal esse contato, essa consultoria aí, para a gente estabelecer o que vai ser, né, realmente adequado. E, claro, durante o dia, a gente vai pensar sempre em segurança de planos terapêuticos através aí desses protocolos validados. Então, bora? Vamos, então? Bora decolar. Cá, obrigada, viu, meu amor? Vocês, sempre bom estar com você.